Hoje a gente vai falar sobre método, exatamente, método. Olá, seja bem-vindo de volta, Hugo Rodrigues aqui novamente para a gente dar sequência na nossa série de vídeos sobre os 6 pilares da produtividade. Hoje a gente vai falar sobre método, exatamente, método. E uma coisa muito interessante antes de começar o assunto em si, depois de anos estudando produtividade, lendo livros de produtividade, fazendo treinamentos de produtividade, eu percebo que a maioria dos treinamentos, ou eles focam só em ensinar método, como GTD, ZTD, Neotríade, e outros focam só nos outros pilares, que é só ensinar mindset, que é só ensinar hábitos, enfim. Eu acho que você juntar essas duas coisas é o que torna você realmente produtivo e faz a coisa realmente acontecer. Eu costumo dizer que para um método de produtividade ele funcionar muito, mas muito bem, para ele entrar praticamente como uma luva na sua vida, você precisa estar com os outros pilares da produtividade, mas muito bem firmes. O seu pilar de mindset precisa estar muito firme, o seu pilar sobre clareza, sobre o propósito que você quer atingir, o seu planejamento deve estar muito bem estruturado, os seus hábitos ali que você precisa, você já tem que ter eles em mente, já tem que estar construindo esses hábitos, aí sim para você começar a utilizar um método. Não adianta nada. O que eu mais vejo nesses anos, olha, experiência própria, são pessoas pegando métodos muito complexos e querendo estruturar na sua vida. Eu quero ser uma pessoa mais produtiva. Escolhe o método mais difícil, o método mais famoso e tenta colocar na sua rotina. Em alguns poucos casos pode até funcionar, né, no curto prazo, mas depois você começa a parar. Por quê? Porque você não tem propósito, você não sabe o que você quer de verdade. Você não tem o mindset correto, isso aqui está muito frágil, você não consegue, você se abala muito fácil, não tem inteligência emocional. Então assim, não é só procurar um método mais complexo, um método mais bonitinho e tentar executar, porque não é assim que funciona. Então métodos, tem que entender que ele é praticamente como se fosse uma ferramenta, é aquilo que vai estruturar tudo aquilo que você já sabe. Método nada mais é do que um framework para você executar as coisas de uma maneira muito mais simplista, uma maneira muito mais fácil. Você não precisa ficar pensando todas as vezes que você vai executar, por exemplo, uma rotina, você precisa ficar pensando, como que eu faço? Não, você tem um método, você vai lá e segue o seu método. Método de organização, método de revisão, método para olhar as metas, método de captura das coisas, enfim, existe N métodos que você pode utilizar. O importante é que você utilize um método e mais do que isso, adapte a sua realidade. Não tenta ficar brigando com o método. Eu quero usar esse método. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o GTD. Eu, Hugo, considero o GTD muito burocrático. É um método que você tem que utilizar muitas entradas, ou seja, é um método grande para mim. É um método que não é tão simples. Eu fui lá e adaptei o GTD para mim. Não usei também o ZTD, que é um método, é uma maneira mais simples do GTD, porém eu fui adaptando a minha maneira. Métodos muito famosos, como eu já disse aqui, GTD, né, o Getting Things Done, o ZTD, que é o Zen Things Done, tem o Neotríade do nosso famoso Christian Barbosa, que ele já vem até com o aplicativo para você estruturar dentro do aplicativo, tem Scrum, ou seja, tem vários métodos que você pode utilizar para maximizar a sua produtividade. O importante é, como eu já disse e repito, escolha um, usa aos poucos, né? Não se cobre tanto e vai adaptando a sua realidade. Não precisa ser aquela coisa talhada na pedra, ferro e fogo, onde você precisa fazer o que está escrito ali. Eu, ao longo desses anos, desenvolvi um método, eu já utilizei todos esses métodos que eu falei para vocês, e aí na verdade eu construí o meu. Eu não consigo compartilhar nesse vídeo com você, porque senão esse vídeo ficaria muito longo, mas em um vídeo futuro eu pretendo voltar aqui e falar qual que é o método que eu utilizo, mas eu quero deixar uma pitadinha desse método que eu utilizo, que são, eu acho, conceitos chaves que se você aplicar já a partir de amanhã, você já começa a dar uns passinhos melhores, passos um pouco mais produtivos. Eu acho que o primeiro conceito que a gente precisa deixar claro quando a gente fala sobre método é a diferença entre tarefas e compromisso. Vejo que as pessoas se perdem um pouco sobre isso e confundem o que é uma tarefa, o que é um compromisso. Mas é simples, tá? Tarefa é aquilo que você precisa fazer, porém não tem um horário específico, não tem uma data específica, porém você precisa entregar. Já compromisso é aquilo que você vai bloquear um tempo e você tem um horário específico para fazer. Por exemplo, uma reunião é um compromisso. Você precisa fazer naquele horário. A gravação desses vídeos, para mim, é um compromisso, porque eu tenho um horário fixo para fazer aquilo. Eu tenho um bloco ali específico para fazer. Tarefa, por exemplo, pagar uma conta no dia tal. Eu posso pagar a conta em qualquer horário do dia. Ela é uma tarefa. Então, eu vejo que muita gente confunde entre tarefas e compromissos. Outra coisa muito importante de você saber é que dentro do nosso dia, nós costumamos operar em 3 modos, de maneira geral. A gente fica intercalando entre esses modos. E agora você precisa refletir quanto tempo você está
dentro de cada um dos modos. Vamos lá. O primeiro modo é o que a gente deveria passar mais tempo, que é o modo produtivo. Ou seja, é naquela fase do dia que a gente está produzindo. A gente está sentado no computador, está fazendo alguma coisa, está estudando, está se exercitando, enfim. É tudo aquele momento que você está fazendo alguma coisa que está te levando, lembra do primeiro pilar, levando em direção à sua meta, que está te levando em direção àquilo que você quer. Aí sim você está em modo produtivo. Se você está procrastinando, está vendo uma coisa que não te leva para onde você quer, nenhuma coisa que você planejou, aí você está no segundo modo, que é o modo improdutivo. É todo aquele momento que você está fazendo alguma coisa que não está te levando para onde você quer. Aí muita gente pergunta agora, Hugo, mas eu tenho que eliminar da minha vida todo o modo improdutivo? Não, você tem que gerenciar eles, tem que jogar ele para as horas certas. Por exemplo, eu gosto muito de ver vídeos no YouTube, vídeos aleatórios de assuntos específicos que eu gosto, porém eu sei que são coisas que não estão conectadas com a minha meta. Só por causa disso eu vou eliminar do meu dia? Não, eu simplesmente seto um horário específico do meu dia, um tempo pequeno, onde eu vou matar essa minha vontade, esse meu gosto, esse meu hobby de ver vídeos, entende? Então, é você ficar ciente, ter clareza desses modos. E o terceiro modo é o modo de resposta. É quando a gente só está respondendo demandas, né? Chega um e-mail, você vai lá e responde. Chega um WhatsApp, você vai lá e responde. Quando alguém pede a sua ajuda, modo de resposta. Importante é você saber, você precisa passar pelo menos 70% do seu dia em modo produtivo, ou 60%. De 60% a 70% em modo produtivo, produzindo coisas. Do horário que você acorda, do horário que você vai dormir. Vamos supor que você tenha um bloco de tempo de 16 horas acordado, 70% a 60% aí desse tempo você precisa estar em modo produtivo. Os outros 20%, mais ou menos ali, você pode estar em modo de resposta, respondendo demandas das outras pessoas, e aí entra a habilidade de falar não. Tem gente que passa o tempo todo só em modo de resposta, apagando incêndio, perguntar, mas por que eu não cresço? Lógico, você só está fazendo a demanda dos outros, você está fazendo o sonho das outras pessoas e o seu está ficando para trás. E por fim, 10 a 5% do seu dia é o modo improdutivo. Momento que você vai ver um vídeo, que você vai assistir uma televisão, vai ver um Netflix, enfim. Aí você escolhe o que você vai fazer dentro desse modo improdutivo. Outro conceito muito importante também que eu gosto muito de falar quando a gente entra na parte de método, e para você também já ficar ligado, já falei bastante aqui no canal sobre isso, é bloco de tempos. Eu sou apaixonado por estruturar blocos de tempos para você fazer alguma coisa específica dentro daquele grande bloco. Por exemplo, antigamente eu gravava vídeos para o YouTube aqui, um vídeo por semana. Não, desculpa, um vídeo por dia. Falava assim, vou gravar um vídeo por dia. Todos os dias eu acordava, gravava um vídeo. Só que eu parei de imaginar, olha o tempo que eu perco para colocar o tripé, para armar a câmera, para armar microfone, para arrumar todo o cenário. Eu perco tempo com isso. E se eu fizer tudo isso num bloco de tempo grande, por exemplo, do meu sábado ou do meu domingo, eu vou lá e gravo 8, 10 vídeos de uma vez só. É muito mais fácil, é muito mais produtivo, entende? Então, você entender quais são tarefas correlatas e colocar isso dentro de um bloco de tempo. Por exemplo, você vai no shopping. Você tem um bloco de tempo dentro do shopping, 2 horas. Você aproveita e mata tudo que você tem para fazer dentro do bloco de tempo do shopping. Enfim, é você entender que dentro da sua rotina você consegue agrupar tarefas do mesmo contexto, do mesmo ambiente, para fazer sempre naquele bloco. Então você pode ter o bloco de tempo para cuidar da saúde, o bloco de tempo do fitness, né? O bloco de tempo dos estudos, o bloco de tempo focado, talvez se você, por exemplo, se você tem um blog, para escrever para o blog, enfim, é você agrupar isso e jogar dentro da sua agenda. Essa é uma coisa muito importante. A gente vai falar um pouco mais sobre agenda, sobre ferramentas no próximo pilar, mas só dando uma pitadinha. Depois que você bloqueou isso na sua agenda, desse horário a desse horário eu vou estar bloqueado para fazer tal coisa, você tem que deixar na agenda, para você lembrar que você vai ter que fazer naquele horário específico aquele compromisso ou aquela tarefa. Isso entra muito dentro do método, né? A grande maioria dos métodos que eu já utilizei até hoje, eles falam bastante sobre planejamento semanal, mas eu quero deixar esse insight aqui para você pensar um pouquinho sobre isso. Muito provavelmente o método que você usa já vai falar sobre isso, vai falar sobre planejamento semanal, só que eu quero deixar esse insight, o quão importante, o quão poderoso é você planejar a sua semana. Muita gente fala assim, nossa, mas como eu vou planejar a semana inteira? É muito simples. O método que você já usa provavelmente vai falar como você faz isso, mas em linhas gerais, como funciona? É você parar dentro do seu domingo,
estabelecer ali 30 minutos, no máximo 1 hora, para você sentar, olhar para sua agenda e ver desde a sua segunda até o seu próximo domingo o que você precisa fazer, o que você vai precisar fazer dentro dessa semana e já ir bloqueando, criando os bloquinhos de tempo. Então, por exemplo, segunda-feira eu sei que eu treino das 6 às 7 todos os dias da semana. Já bloqueei esse tempo. Eu sei que na segunda-feira eu vou ter uma reunião à noite. Bloqueei esse tempo. Ou seja, é você desenhar a sua semana, você entender e não ser pego de surpresa. Teve casos de pessoas que não usavam esse método de planejar a semana e começou a planejar e consegue se anteceder aos problemas. Você não é mais pego despreparado, porque você já tem o planejamento e você sempre está em contato com esse planejamento. Eu hoje uso, falei muito aqui no canal, vou deixar linkado todos os vídeos sobre isso aqui, o Google Agenda. O Google Agenda é uma das coisas mais incríveis que criaram nos últimos, na última década, porque ele te avisa, além dele estar ali na palma da sua mão o tempo inteiro, ele te avisa o que você vai fazer naquele dia, ele te dá o roteiro do seu dia e é só você seguir o Google Agenda. Você não vai ficar pensando, o que eu vou fazer agora? O Google Agenda vai lá e me avisa, você tem uma reunião daqui a 1 hora, no final da noite você tem que estar em tal lugar, simples assim. Eu costumo dizer que quando você faz o planejamento da sua semana, você poupa tempo e energia para ficar pensando qual que é a próxima tarefa, como que é o próximo dia, o que eu vou fazer, isso e aquilo. Muita gente defende assim, eu faço um planejamento do meu próximo dia. Funciona também, funciona, mas eu te desafio a fazer o planejamento de 3 dias para frente, de 5 de 1 semana. Você vai ver o quão poderoso, porque quando eu vou dormir, a única coisa que eu preciso fazer é bater o olho no meu celular e entender como é o meu próximo dia. Eu não preciso planejar o meu dia. Agora eu vou planejar o que eu vou fazer amanhã. Não, porque eu já fiz isso no planejamento semanal. É muito, muito poderoso. Eu deixo aqui essa dica de planejamento que assim muda completamente o seu jogo quando você começa a fazer isso. Bom, espero que tenha gostado do vídeo, espero que esse vídeo tenha virado chaves na sua cabeça, que você comece a executar algumas coisas e que te ajude muito na sua jornada para ser uma pessoa mais produtiva. Eu vou ficando por aqui, eu deixo um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.